que nem a garrinha do Xiri. Todo mundo, vai. A garrinha, por favor, a música agora, maestro. Pro lado e pro outro, Silvio, vai. Meu nome? Meu nome é Ney. Doutor Marildo Ares, comedor de... Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite para todo mundo que está chegando, né? Quem já chegou. Bom, finalmente eu vou chegar um pouquinho mais próximo, né? Dos debates sobre economia física. Eu já venho fazendo isso, falando sobre a questão da política econômica durante a ditadura, fazendo um recorte, né? Dentro de político atual, né? Em relação a determinados grupos hoje, né? Soberanistas, nacionalistas, que se aproximam dos militares, né, que é uma coisa relativamente importante, mas que tem uma visão um pouco distorcida, né, do que foi a ditadura na relação econômica, né, como ela criou, né, o atual sistema da dívida nossa, ainda, né, vigente, e como a ditadura, na verdade, foi um projeto de República Velha, né, contra um projeto de Estado Novo, que vai aí do Vargas ao Juscelino, né? Então teve vídeos falando sobre a questão econômica específica durante a ditadura, em especial um livro da Maria da Conceição Tavares, né, da substituição de importação ao capitalismo financeiro, e sobre o BNDES, sobre o plano de meta, sobre o Juscelino, trabalhando com o livro BNDES, um estudo de direito econômico da Léa Vidigal, né? Foram 4 vídeos. Na verdade, né, o quarto vídeo foi um programa sobre o plano JK65, né, que a Leia achou lá quando ela estava participando da Comissão Nacional da Verdade de São Paulo, né, que indicou, né, o Juscelino como alguém que foi assassinado politicamente durante a ditadura. A Comissão de São Paulo corroborou essa tese, né, aceitou, e a Nacional se calou, não disse nem que sim nem que não. Então foram 4 vídeos, agora eu vou já para um plano mais internacional, que foi inclusive, né, a pauta, né, que eu mais falava, alguns anos que eu fiquei escrevendo lá no GGN, era geralmente sobre política internacional, né. Eu não sei por onde andam esses artigos, porque eles mudaram de plataforma e tal, muita coisa sumiu, mas tem no meu blog, então, enfim, tá tudo lá. Então, agora chegando nesse plano internacional, falar sobre essa mentira, né, uma invenção. Falaram que era uma criação indiana e tal, né, numa rivalidade contra a China, sobre a armadilha da dívida chinesa, né, ou a diplomacia da dívida, né, que a China estaria atrelando os países, né, fazendo uma diplomacia que implicava uma dívida que iria, né, escravizar, né, esses países que se associavam a ela. E o Hussein Ascari, né, que é um colaborador antigo do Instituto Schiller, né, eu também colaboro, né, há bastante tempo lá, né, como tradutor, né, Instituto Schiller, né, a Executive Intelligence Review, né, vinculada ao Lindon LaRouche, né, que faleceu mais ou menos recentemente, né, alguns poucos anos atrás ele faleceu. O Instituto Schiller, que é dirigido pela esposa dele, né, Olga Zepp LaRouche, e o Hussein, ele trabalha no Instituto Rota da Seda sueca, né, Belt and Road Sweden, né, da Suécia, enfim. Se botar o Hussein Ascari, né, no Twitter, tem os artigos dele sobre essa questão da diplomacia da dívida chinesa, ou armadilha da dívida chinesa. Ele fala do caso do Paquistão e o caso do Sri Lanka, né? E eu achei interessante porque recentemente o Diego Pautasso, né, no Twitter, fez um Twitter muito interessante sobre a construção de uma ferrovia gigantesca lá no Laos, né, um país ali sem acesso ao mar, né, uma região sem acesso ao mar, como foi importante essa contribuição chinesa, né, para a construção dessa ferrovia, e como isso dinamizou a economia do país. E acabou que foi interessante, eu acabei voltando para a antiga RIB, né, para o canal do Fausto Oliveira,
que aí ele tem lá 2 vídeos, né, do Diego Pautasso com o Fausto Oliveira falando sobre os trens de alta velocidade, sobre transição energética na China. Isso foi importante. E o caso, né, que desembocou, né, nessa história da armadilha da dívida chinesa foi o caso da criação, né, da construção de um porto, né, que é muito importante no Sri Lanka também, ou seja, o porto chamado de Hambantota, né, que foi finalizado com investimento chinês, né? Essa que é a questão. E a questão agora, de novo, o Sri Lanka aparece como um caso de armadilha da dívida chinesa, mas, né, como mostra lá os estudos do Hussein Askari, a dívida chinesa é no máximo de 10% do total da dívida do Sri Lanka, né, que está atrelada ao Banco Mundial, né, atrelada ao Banco de Desenvolvimento Asiático, né, que é controlado por países europeus, pelos Estados Unidos, também pela China, né, mas não é um banco dirigido pelos chineses. É um banco que é pautado por diretrizes próximas, né, ao FMI, ao Banco Mundial. Então, aglomerada, a maioria, né, da composição da dívida desse país, do Sri Lanka, é uma dívida com um tipo de condicionalidade como o Banco Mundial e o FMI impõem. E o Sri Lanka e o Paquistão também estão tendo problemas, né, de pagamentos por causa do aumento do preço dos combustíveis, né, internacional agora. Então voltou esse assunto, né, o artigo 1º do Hussein Askari, junto com Jason Ross, que também é do Instituto Schiller, também é alguém muito inteligente, né, que eu já, enfim, conheço já há bastante tempo. Esse artigo deles é de 2018, né, exatamente desmistificando essa questão da armadilha da dívida. E eles vão mostrar no caso, que é o Hussein Askari mais o Jason Ross, que isso foi criado por um cidadão chamado Sean Parker, né, que é da Harvard Kennedy School Belfer Center for Science and International Affairs, né, é um think tank aí, né, enfim, americano, que, né, resolveu criar esse termo, né, Debt Book Diplomacy, né, a diplomacia da dívida, né, esse Sean Parker, que não tem, né, segundo aqui os autores, nenhuma especialidade, nenhuma formação específica em economia, escreveu uma peça de propaganda para poder difamar, na verdade, a forma de financiamento que a China faz nos outros países para poder desenvolver infraestrutura, também com transferência de tecnologia. E pouco tempo atrás eu traduzi um texto do Hussein Askari também falando sobre esses financiamentos chineses na Ásia, né? Como são feitos esses financiamentos como são feitos esses financiamentos na África, né? A parceria China-África, com a construção, né, de infraestrutura, com a transferência de tecnologia, com a industrialização, e como isso é feito nessa lógica da parceria ganha-ganha, né? Então, ponto 1, né? Nem no Sri Lanka, nem no Paquistão existe, de fato, uma dívida chinesa, né? Porque ocupa em ambos os países no máximo 10% do total da dívida externa. E também, esse é o ponto mais importante, em nenhum momento, né, que a China está emprestando dinheiro, ela está impondo condicionalidades como o FMI e o Banco Mundial impõem, né? Então, o que acontece? No caso do Paquistão, né, que tem um problema ali energético de bastante tempo, né, antigo, o governo dá subsídio para quem transmite energia, as empresas que transmitem energia, só que às vezes demora para poder pagar. Esse pessoal que transmite energia fica com problema de caixa para poder fazer funcionar a transmissão de energia, então ela tem apagão constante. E quando eles recebem, né, além deles terem que dar conta da transmissão de energia, que já está com problema, tem que repassar esse dinheiro para quem produz a energia. Então sempre tem um gap, né, sempre tem um hiato aí que acaba prejudicando todo o funcionamento, né? É um país com apagões constantes, né? O Paquistão, e não permite também a ampliação, né, dessa malha, né, dessa rede de transmissão elétrica e da geração de energia. Aí também essa dependência
ao óleo estrangeiro e aos mercados internacionais. Teria que ver até que ponto, né, uma parceria mais forte do Paquistão com a própria Rússia poderia trazer preços mais vantajosos, né, já que a Rússia é um fornecedor principal de óleo ali na região, como também o Irã, né, que é um fornecedor de gás, né, também poderia fazer isso, ou seja, a integração eurasiática ali funcionando para poder aumentar. Voltando, né, se você falar do Instituto Schiller, né, do Lino LaRouche, ele vai falar sobre densidade de fluxo energético, né, você para poder desenvolver, né, progredir um país, você tem que ter produção energética abundante. Isso é meio óbvio, né? Para ter muitas pessoas vivendo, para você poder ter indústria, para você poder ter emprego de qualidade, você tem que ter muita energia produzida. Então, não tem como você imaginar, né, esses países prosperando sem esses pactos, né, esses acordos, acordo com a China, eu estou falando aqui de um acordo possível com a Rússia, um acordo com o Irã, né, para poder resolver esse problema energético, né? Sem resolver o problema energético, você não faz o país crescer. Né, como o Brasil, né, um problema da Eletrobras, né, o pessoal fala muito do consumidor que vai pagar mais, né, tudo bem, vamos pagar mais e tal, né, nós consumidores, né, o comerciante, o industrialista também, até a Fiesp acho que foi contra, né, a privatização da Eletrobras, mas não é só isso. No início desse processo de privatização, eu lembro de entrevista com a Dilma, e a Dilma estava de frente, né, nessa questão toda aí do setor energético brasileiro, né? Ela foi ministra da Minas e Energia e durante a época da Casa Civil ela também chefiou muito desses projetos aí de energia, tanto que ela chefiou muitas coisas da Petrobras. Ela falou que no Brasil você tem que de 5 em 5 anos refazendo os projetos, né? Para ampliar a malha, você tem que toda hora ver, né? Rever o que foi feito para poder tentar ampliar. Então você não é só uma questão da capacidade instalada. O país crescendo, um país que quer crescer, tem que estar sempre ampliando as suas fontes energéticas, as suas fontes de energia. Pode ter realmente a questão, como é que a energia solar e eólica que tem lá no Nordeste, não é verdade? Tem as hidrelétricas, né? Nossa matriz é a mais limpa do mundo, e a hidrelétrica, ela consegue contrabalancear bem com essas energias renováveis, com as outras energias renováveis, solar e eólica. Não tem um problema das termoelétricas quando compensa a solar e a eólica, porque a termoelétrica é desligada, aí falta vento, ou tem pouco sol, tem que ligar de novo. Acaba esse uso intermitente das termoelétricas acaba dando um gasto a mais, um custo a mais, né? Um uso também daquela aparelhagem, daquela indústria, que não é o uso adequado, né? Esse é o problema alemão. Eu também tenho um artigo antigo sobre isso aí, que eu traduzi no caso, né? O pessoal da Alemanha falando como é que as energias limpas estavam encarecendo, né, a energia e prejudicando a produção energética no total, né? Tanto que uma das últimas discussões, se eu não traduzir, os alemães estavam pensando em tipo recolonizar o Marrocos, né, com um painel solar, né? Não tem densidade de fluxo energético, com todo respeito, né? Painel solar nem moinho de vento. E aqui no Brasil tem toda essa discussão sobre as hidrelétricas, a fio d'água, você fazer ou as reservas maiores, que já não pode mais e tal. Então o uso da hidrelétrica ficou muito restrito, você não poder usar mais os grandes reservatórios. E a gente tem que partir para nuclear também, né? Porque além de tudo a nuclear é o setor de ponta, né? De pesquisa científica e tecnológica. E aí se inspirar, né? É um dos países que tem mantido a democracia real, né? Apesar do golpe de Estado que sofreu, mas você vê que eles reverteram o golpe, prenderam a golpista e tudo mais, né? A Bolívia tem um plano audacioso de desenvolvimento de energia nuclear, porque a Bolívia não tem os recursos ali para poder ser autossustentável energeticamente. Só através da energia nuclear que eles vão conseguir essa autonomia energética, né? Então eu acho que a gente também tem que pensar em ampliar o nosso parque nuclear, né? Nossa indústria nuclear, que é responsável por uma porcentagem ainda muito pequena do que a gente produz. E aí, até traduzindo rapidamente esse conceito de densidade de fluxo energético, é o seguinte, sei lá,
vou lembrar aqui de um vídeo do Manual do Mundo, né, daquele cara Iberê Camargo, que ele foi visitar lá Angra 2. Aí na minha cabeça aqui já não tá, enfim, exatamente o que ele disse, né, mas vamos colocar um cálculo aqui razoável. Uma pastilhazinha, né, de urânio, lá para poder produzir energia lá na usina, uma pastilha de urânio, né? Eu não lembro se equivalia aquela pastilha a 120 ou 1.200 caminhões de óleo diesel, né? Então isso é densidade de fluxo energético. Você com muito menos material consegue produzir muito mais energia. E hoje, na verdade, a gente já está na fronteira, né, de ultrapassar a fissão nuclear e partir para a fusão nuclear, que já é feita a fusão nuclear. O plano da fusão nuclear são os tokamaks, né, que é aqueles dispositivos, porque como a fusão nuclear ela emula, né, ela tem a mesma potência das explosões solares, você tem que ter um dispositivo forte o suficiente para poder aguentar, né, aquelas explosões. Então, a fusão nuclear ela torna a matéria, faz a matéria ficar em estado plasmático, né? Isso é uma resolução inclusive para o lixo atômico, né, das usinas, porque você pode minerar, né, o lixo, né, e escolher as partículas que você quer. Enfim, isso resolveria muitos problemas, né, em relação à questão de lixo, detrito e sobras humanas, né, enfim, de um modo geral. Né, você poderia pegar coisas dejetos, coisas que não são aproveitadas, e a partir desse momento que ele está plasmático, você consegue minerar e tirar, né, tudo que você quer selecionar, ou seja, é um salto tecnológico incrível. Então é por isso que eu acho que o Brasil, para poder estar na frente, né, na dianteira científica, teria que estar nessa questão do núcleo do átomo, né, desenvolvendo isso. Bom, então eu acho que o importante, eu acho que essa questão conceitual, né, essa questão da importância de uma matriz energética poderosa, potente, para poder desenvolver um país, né, a infraestrutura e a sua indústria, né, e outra, e que não existe, né, uma armadilha da dívida chinesa, porque você tem contrapartida de transferência tecnológica e os investimentos são feitos na economia física, né, ou seja, para aprimorar, né, a infraestrutura, né, aprimorar a indústria, aprimorar a economia real, aprimorar o crescimento. Então, você aprimorando o crescimento econômico, esse país vai poder exportar materiais, né, de maior valor agregado, vai ter uma balança comercial mais favorável, né, e vai conseguir dar conta da dívida, né? Então não tem como você pegar, no caso do Paquistão, que querem que o governo tire o subsídio e só aumente a tarifa energética, né? Ou seja, vai pegar direto no bolso das pessoas, da população, e sem nenhuma contrapartida de investimento, de reinvestimento, que o Banco Mundial e o FMI proíbem, investimento e reinvestimento, para poder melhorar esse sistema energético lá do Paquistão, né? E toda essa questão do Sri Lanka construir um porto, né? Você não pode construir um porto, a China nunca vai falar você não pode construir o porto, não, ela vai dar o dinheiro para poder se construir o porto. Um outro debate que fica atrelado a isso é o seguinte: até que ponto a gente precisa ou não, né, de um financiamento externo para poder fazer determinadas obras. Isso é importante. Quando eu falei dos outros programas que eu falei do JK, plano de metas e tal, foi feito com dinheiro brasileiro, e o BNDES foi quando melhor atuou, né? Acho que foi a atuação mais ampla do BNDES foi durante os anos JK. Ou seja, foi uma série de iniciativas, né, desenvolvimentistas feitas com capital nacional. Mas você tem a era Vargas, né, anterior, por exemplo, do pós-guerra, né? O Vargas do pós-guerra, que faz os acordos com os Estados Unidos e também para poder fazer investimentos no nosso parque industrial, aqui na criação do nosso parque industrial, né, e na infraestrutura nacional, né? Então, geralmente você pega um financiamento externo, mas vem acoplado a isso, vem junto a isso a construção dessas estruturas físicas e a transferência de tecnologia. Então, eu acho que hoje essas duas vertentes têm que estar casadas, né? A gente criar dívida para poder investir na produtividade, né? Que você investindo na produtividade você não tem retorno inflacionário, e também essas parcerias, em especial com a China, que é a fábrica do mundo, para poder a gente conseguir fazer os trens. Para pegar o caso do trem, né? A Dilma caiu ali quando, eu acho, né? A minha teoria seria que a Dilma caiu quando assinou ali com o memorando com o pessoal na cúpula dos BRICS em Fortaleza em 2014,
né, de uma série de iniciativas do BRICS, da Rota da Seda, quando faria o trenzinho, né, do Rio até Lima, né, até o Peru, né, a nossa bicontinental, nossa bioceânica. Ali a Dilma assinou seu atestado de morte, né. Então, isso vai um pouco contra, né, porque já que está voltado para a economia física, isso atravessa um pouco. Por isso que eu falo, existe também não essa necessidade, essa possibilidade, né, que é atrativa de você pegar capital externo, né, mas capital externo para um determinado fim bem específico. Isso atravessa muito uma certa efeméride da MMT, né, que o pessoal fala muito disso, né, a gente pode emitir moeda loucamente e tal, e quem fala isso acaba esquecendo, né, até que ponto é uma cópia dos QEs, né, dos quantitative easing do Obama, né. O Obama começou a imprimir dinheiro igual maluco, aparentemente não criou inflação, na verdade ele criou um outro mercado, né? Criou um sistema financeiro muito autônomo, né? Autonomizado em relação ao próprio sistema bancário e ao próprio, as próprias estruturas das multinacionais, né? É um sistema financeiro baseado praticamente em áreas do setor de serviço e em propriedade, né? Quando você vê uma inflação global dos imóveis, né? Tudo muito caro, né, para se morar, as pessoas cada vez recebendo menos e as moradias cada vez mais caras. Isso foi pós 2008, foi pós as medidas tomadas keynesianas, né, expansionistas do Obama. Então criou uma inflação, sim, né? Essa inflação é real, né? Essa inflação dos imóveis é real e a inflação também dos grandes monopólios, né? Como o professor Moraes, como é que eu esqueço o primeiro nome dele? Eu vou buscar aqui, acho que é Roberto Moraes. Que ele tem um livro muito interessante, Roberto Moraes. O livro dele eu vou também trabalhar aqui no blog, porque eu já li esse livro, no blog, desculpa, no canal, que eu li esse livro dele recente aqui sobre a indústria dos fundos. Né? Por exemplo, o Porto de Açu era do Eike Batista, né? Então você poderia criticar, o Eike Batista está fazendo isso, está fazendo aquilo, é um capitalista e tudo mais, aquela crítica tradicional de esquerda e tal. Não, agora o Porto de Açu foi vendido para fundo, ninguém sabe mais quem é o dono. O Hortifruti, cara, de uma família lá do Espírito Santo, ninguém sabe mais quem é o dono, foram fundos que compraram. As farmácias, São Paulo, em São Paulo tem a Drogaria São Paulo, né? No Rio de Janeiro tem a Drogaria Pacheco, é o mesmo fundo, então eles vão dividindo, compram a rede de farmácias e vão dividindo entre eles pelas cidades, entendeu? Muda o nome por cidade, mas é o mesmo fundo que controla. Então esse capitalismo é altamente financiarizado, né, e que prescindiu um pouco das multinacionais, até porque o Ocidente já não produz mais nada, né, já não é mais indústria de nada. Então essa loucura quantitativista, obamista, né, supostamente keynesiana, né, meio que impulsionou, e ele não criou inflação. Como assim? Ele reorganizou todo o sistema produtivo, começou a aparecer Uber, as fintechs, né, aparecer Airbnb, aparecer sei lá o quê. Tudo isso é com dinheiro que foi para esses fundos de investimento, né? Tanto que quem criou a Uber foi um fundo saudita, um fundo do Catar e a Goldman Sachs, né? Entupida de dinheiro do Tesouro Americano, né? E o Mário Draghi falando de dinheiro de helicóptero. Os caras reorganizaram o sistema financeiro inteiro, precarizaram o trabalho e tornaram as coisas mais caras, né? Como não teve inflação, porque por índices nominais, na verdade você pode não ter tido inflação, mas você tem a carestia, né, que é pior do que a inflação, né? Às vezes você tem a inflação, mas você tem aumento do poder de compra, né? Porque o salário vai aumentando. A inflação é uma questão muito nominal, né? Agora a carestia é real, é concreta, né? Então o que houve pós 2008 foi o aumento da carestia no Ocidente, né? E o pessoal, às vezes, da MMT pega, né, essa linha do Obama, essa linha quantitativista, que supostamente não criaria inflação. Você tem que fazer uma crítica disso, né? Então não é só o Banco Central ficar criando moeda, né? A Casa da Moeda criar moeda e etc. Não é isso, né? Você tem que ver o fim que você vai levar nessa criação de moeda, tem que ser um fim produtivo e você pode sim fazer parcerias com outros países, mudar, recompor, né, a sua dívida a partir dessa parceria com outros países. Financiamento externo por si só também não é um mal. A gente tem esse mal do FMI, né, 83, quando o FMI crava na gente, já no fim da ditadura. Então, são duas situações, né, só para finalizar aqui, fazer um parênteses aqui para finalizar, duas situações. Você teve a Comissão da Verdade, né, Nacional da Verdade, que foi um dos casos aí para mobilizar os militares e tal, e criar toda essa situação de golpe, né, que eles participaram, foram copartícipes nesse golpe de 2016, como foram copartícipes também no golpe de 64, né.
Por isso que os militares têm essa tradição anti-getulista, anti-Estado Novo, né? Por isso que a ditadura foi modelo República Velha, modelo financiarização, e não modelo Estado Novo, né? Ou seja, então, né, o modelo que eu falo, né, modelo República Velha e não modelo Estado Novo. Nós temos sempre que buscar o modelo Estado Novo, né, que eu acho que foi o que o Lula, né, a Dilma tentaram, né? Um modelo de Estado Novo com uma porrada de limitações, porque são décadas, né? Se você pegar o plano de metas, foi o último plano nacional de desenvolvimentista que deu certo. O governo Jango foi um governo rachado, né? Como o segundo mandato da Dilma também praticamente não conta, né? Foi um governo muito rachado, muito questionado. Você tem década de 60, 70, 80, 90 inteira. São 40 anos aí de um estado de exceção permanente, né? Da ditadura ao neoliberalismo. Então, quando assume um governo nacionalista, tem que reconstruir tudo isso, né? E ainda numa situação muito difícil, né? De pactos, né? De negociações que você não consegue pegar e fazer com a liberdade que o JK conseguiu fazer, todas as dificuldades, mais com aqueles plenos poderes que o JK conseguiu fazer o seu plano de metas, ou pela via autoritária, que foi a via do Vargas, né? Que também essa via está, enfim, interditada, mas foi a via que foi que estava ali como uma das opções, né? Com todas as suas ambiguidades, todas as suas dificuldades naquele período, né? Mas o modelo é esse, ou você escolhe no Brasil um modelo de Estado Novo, ou você escolhe um modelo de República Velha, ou seja, de reprimarização econômica. Então, né, fiz a minha crítica aqui ao MMT, essa loucura que entra André Lara Rezende, entra um monte de liberal, e sempre que tem um liberal, com todo respeito, por mais consciencioso até que seja um liberal, né, a gente tem que estar com 2, 3 pés atrás, porque eles nunca estão puros, né? De forma nenhuma estão puros. Não são puros, né? Bom, é isso. Então, não tem armadilha da dívida chinesa, e nós, inclusive, devemos, né, recompor a nossa dívida pública com dinheiro chinês e com transferência tecnológica chinesa, né? Com trilho, né, aqui nas cidades, com interiorização do povoamento, na criação de novas cidades. E, tão importante como foi a Comissão Nacional da Verdade, é a auditoria da dívida, né, que é essa dívida que vem desde a época da ditadura. Inclusive o ano de 71, né, que foi onde a euforia dos mercados e tal. Né, o Paul Volcker, quando aumenta os juros lá nos Estados Unidos, é só o último creu que ele dá, né? Acaba, né, com essa securitização da ditadura através do dólar, né? Acaba com isso, 83, a ditadura senta no FMI e a gente fica nisso aí por um bom tempo, né? Bom, é isso. Então, não existe armadilha da dívida se essa dívida for feita, não importa se nacional ou estrangeira, se ela for feita para aumentar os poderes produtivos, né? A capacidade produtiva de um país, né? E os poderes do trabalho do trabalhador. É isso. Um abraço.